paz do Senhor, queridos professores, professoras, crianças, tios e tias, alunos, vocês que têm nos acompanhado, carinhosamente agradecemos a Deus pela sua presença, pela sua vida. É muito bom ter vocês conosco para mais uma pré-aula desta semana. A nossa revista é a Juniores e estamos estudando neste trimestre um tema muito legal, que tem chamado muito a nossa atenção, louvando a Deus com salmos. E hoje vamos falar da lição de número 4, já professores, esperando com paciência no Senhor. E aí, crianças, estamos falando do Salmo da Paciência. Vocês lembram que salmo que é? Ah, muito bem, o Salmo de número 40. Isso. Professor, vai com seus alunos aí na Bíblia e junto vamos estudar a palavra do Senhor. O Salmo de número 40, escrito pelo rei Davi também, ele diz assim: esperei com paciência no Senhor. Vamos ficar com esta primeira parte por enquanto. Esperei com paciência no Senhor. Você tem tido paciência, professores? Você tem tido paciência, querida criança, querido aluno? A paciência é uma virtude. Se nós formos lá no dicionário, vai nos dizer que paciente é ser calmo, tranquilo, é ter equilíbrio, é ter serenidade, é ter mansidão, qualidade de quem suporta sem reclamar, virtude que faz alguém suportar algo sem perder a calma. Este sim é paciente. E o salmista nos ensina e nos diz: esperei com paciência no Senhor. Olha que lindo! Professores, como tem sido a nossa vida, o reflexo da nossa vida, ou seja, somos um referencial para as nossas crianças? E como tem sido o nosso grau de paciência? E vocês também, crianças, como tem sido o grau de vocês de paciência? O salmista esperou. E nós estamos falando de alguém que realmente esperou. Davi. Quando Davi foi ungido a rei de Israel, nos diz a história que ele tinha aproximadamente 17 para 18 anos, talvez mais um pouco. E quando ele foi para o trono, primeiro de Judá, para depois todo Israel, ele tinha 30 anos, diz-nos a palavra do Senhor. Então Davi soube esperar com paciência no Senhor. Que linda virtude! Ter paciência na fila do banco, ter paciência na fila do supermercado, na fila da escola, na hora de comer a merenda. Parece que não é muito fácil ter paciência, mas é uma linda virtude. E se nós temos o Espírito Santo, porque nós temos, você tem, professor, você tem, criança. Aqui, olha, o fruto do Espírito. Foi feito um simples cartaz, fiz na mão mesmo, bem simplesinho. Mas aqui detalha o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, ele tem vários gomos, ele tem várias partes. E são 9 as virtudes que fazem parte de quem tem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo transmite ou faz transparecer essas virtudes na sua vida. E aqui nós temos mansidão, nós temos longanimidade,
Em algumas traduções vai dizer paciência. É um dos frutos, ou seja, faz parte do fruto do Espírito Santo. Então nós temos paciência. Então nós temos buscado essa paciência em Deus, porque isso é muito maravilhoso. Isso é muito bom, nós temos paciência, nós podemos suportar. Porque hoje dizem que a geração de hoje é uma geração que quer tudo muito instantaneamente. É a geração, tem gente que fala que é a geração do fast food. Ou seja, comida veloz, comida rápida, já pede a comida está pronta. Ou será que é o miojo, que é instantâneo, que é muito rápido? Mais ou menos parecido isso daí, uma comida rápida. A geração de hoje quer tudo muito rápido. E essa lição vem nos ensinar a nós esperarmos com paciência no Senhor. Professores, porque a gente diz que a palavra é de um ditado que diz que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Será que estamos tendo paciência na nossa classe com os nossos aluninhos? Eles estão de olho em nós. Nós somos exemplos para eles. E o exemplo arrasta, que nós possamos ter paciência, porque se Deus te chamou, te escolheu, te nomeou para ser professor de crianças, professores de crianças, é porque Ele te deu paciência para isso, porque as crianças são alegres, agitadas, às vezes não param, conversa, mas Deus te deu essa paciência, e com essa paciência você tem conseguido ensiná-los a palavra do Senhor. E aqui na nossa lição, logo já no comecinho aqui, a gente vê aí o desenho, né, ou a ilustração de uma ampulheta. Ampulheta é um dos objetos mais antigos para medir o tempo. Aí na revista você tem. Você pode mostrar para eles. Ou você pode também trazer um outro maior em desenho, ou talvez você tenha uma ampulheta em sua casa, vai lá no joguinho dos seus filhos, assim como eu fui no dos meus, e encontrei uma ampulheta que marca o tempo lá do jogo. Eu não lembro se é do Banco Milionário ou um desses jogos assim, ó, veio essa ampulheta. Ou você pode confeccionar, professor, 2 garrafinhas de boca a boca, uma para outra, e coloca areia, leva e deixa eles prestarem bastante atenção. E aqui a areinha vai descendo e marcando o tempo. Antigamente, este era o relógio do tempo, o relógio de areia. Assim era conhecido, até que foi a tecnologia, a ciência, e chegou ao ponto de hoje o nosso tempo ser medido através de um relógio. Olha, esse é do meu esposo, um relógio. Hoje o tempo é medido pelo relógio e o nosso tempo corre, né, gente? Olha aqui a areinha descendo aqui, ó. Ela não tá de brincadeira, não. Ela não para, ela desce rapidamente. A gente vira, ela continua. Assim o relógio. Os segundos não param, os minutos e a hora. Hoje é esse o nosso relógio. E esse nosso relógio, ele tem o cronômetro, que aqui está, ó. As nossas horas ou o nosso tempo hoje, ele é cronometrado, segundos, minutos e horas. E aí vem dias, meses e anos. E o tempo de Deus é o Kairós. Deus é eternidade. Deus é eternamente. Deus é o alfa e o ômega. O nosso relógio, o nosso tempo, melhor dizendo, é cronometrado.
Por isso chama Cronos o nosso tempo, mas o de Deus é o Kairós. E Ele quer ver a nossa paciência, porque o salmista soube esperar. Ele soube, com certeza, esperar no Senhor, aquele tempo para chegar ao trono e ser aclamado rei em todo Israel. E aí ele reina durante 40 anos para a glória do Senhor. Foi um ótimo rei, um homem segundo o coração de Deus, que tinha virtude da paciência, que possamos esperar com paciência no Senhor. Porque quando assim fazemos, professores, quando esperamos com paciência no Senhor, crianças, Ele se inclina para nós e ouve o nosso clamor. Que lindo! Aqui na revista diz, olha, o salmista agradece a Deus pela oração respondida. Depois de enfrentar dias difíceis, quando parecia que Deus não estava ouvindo o seu clamor, ele perseverou, ele esperou e alcançou a vitória que tanto precisava. Ele se inclina. Olha, imagine aí, nós esperando com paciência nele, no Senhor, e ele se inclinando para ouvir o nosso clamor, o seu clamor, criança. Glória a Deus! Que Deus maravilhoso é esse nosso! Então, em continuação, diz mais, ele tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Você já deve ter visto lodo. Se você pôr o pezinho em cima dele, ele faz você escorregar e cair. Deus tirou você desse lugar quando você tem paciência e espera nele e colocou ou firmou os meus pés sobre uma rocha que é Jesus. Jesus é a rocha, crianças, e é nela que os nossos pezinhos estão firmados e pôs um novo cântico na minha boca. E muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. É os lábios purificados, é novo cântico na sua boca. O que é que você tem cantado, criança, para Jesus? E vocês, professores, que o novo cântico esteja sempre na nossa boca. E aqui diz que feliz é o homem que põe a sua confiança, não respeita os soberbos, mas confia no Senhor e desvia da mentira. Muitas são, Senhor, as maravilhas que o Senhor tem feito, tem operado para conosco. Os teus pensamentos não se pode contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los, manifestá-los, mas são mais do que se pode contar. Que maravilha! Diz na nossa revista, olha, quando olhamos para Jesus, vemos o nosso maior exemplo de paciência. Jesus é o nosso maior exemplo da paciência. E ele disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Exemplo de paciência. Ele era manso, ele era paciente. Ele esperou até se entregar a sua vida, mesmo sofrendo ali na cruz do Calvário, julgado, pessoas passando e afrontando ele com palavras, dizendo, se tu és o Filho de Deus, desça daí e te salva. Mas ele aguentou tudo e ainda pediu perdão, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem.
E em continuação, nós enfrentamos muitas aflições e da mesma forma, esperamos com paciência, enfrentamos. Isso não significa que somos bobos, muito pelo contrário. Esse comportamento nosso revela que somos pessoas corretas e desejamos praticar o que é certo e viver os ensinamentos da palavra de Deus. Prosseguindo aqui, sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado, nem reclamastes ou não reclamastes. O Senhor prefere a tua obediência, criança, do que você fazer tanto sacrifício para Ele e ser desobediente. É isso que Ele quer de nós. Mansidão, paciência e obediência. Obedece o papai, obedece a mamãe. Tem paciência dentro do seu lar? Porque ter paciência na escola é mais fácil. Ter paciência na igreja é mais fácil, mas e ter paciência dentro do nosso lar? Com a mamãe, com o papai, com o vovô, com a vovó, com os irmãozinhos? É isso que o Senhor quer de nós. Paciência em todo tempo, em todos os momentos. E em continuação diz, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus. Sim, a tua lei está dentro do meu coração, por isso somos obedientes. Preguei a justiça na grande congregação, e eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu o sabe. Não confundi a tua justiça dentro do meu coração, mas eu apregoei ela. Não detenhas para comigo, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem continuamente a tua benignidade, aleluia, continuamente, porque muitos males querem nos atacar, rodeiam a nossa vida, mas Ele está conosco, mas Ele não quer que você desfaleça o teu coração, porque Ele nos livra, Ele apressa em nosso auxílio, e confundidos são aqueles que nos afrontam. Folguem alegre a ti todos que buscam constantemente e amam a salvação. Engrandecido seja o Senhor. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio, o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus. Que lindo! Então é isso, é a paciência. E aqui no conversa do professor, diz que nós devemos esperar com paciência, prosseguir, porque diz assim, olha, prossiga confiando que a vontade de Deus é sempre a melhor, porque ela é boa, agradável e perfeita. Esperar com paciência no Senhor, que Ele faz a vontade dEle na nossa vida, no tempo certo, na hora certa, porque o tempo dele é kairós, não é o nosso tempo, mas ele faz quando nós esperamos. E aqui também tem dinâmicas legal, professores. Eu até estava lendo sobre o teste do marshmallow. Quem sabe você faz aí com as suas crianças. Você coloca o marshmallow do lado deles durante a aula e fala, ó, a tia vai dar aula, o tio, professor, e vocês vão prestar atenção na aula, não é para comer agora. E ver se eles vão ser obedientes e vão ter paciência, porque aquele cheirinho do marshmallow vem, né, no olfato deles. E diz que esse teste foi criado por Walter Mischel, e ele criou em 1960 e colocou crianças dentro de uma sala com marshmallow e disse, eu vou sair e você fica aqui, não come, porque se você não comer até eu voltar, quando eu voltar eu te dou outro, você vai ter 2 para comer. E aí fez esse teste. Algumas crianças não suportaram e comeram
pedaços, outros comeram tudo, outros não comeu, tiveram paciência. E lá em Pedro, na palavra de Deus, nos diz, 1 Pedro 5 e versículo de número 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, criança, toda a vossa impaciência, porque ele tem cuidado de vós. Tem pessoas que são tão impacientes, às vezes roem a unha, às vezes se desesperam, e aí isso atrapalha o emocional por conta da ansiedade, da impaciência. Mas hoje aprendemos a ter paciência com alguém que é mestre, Senhor, Rei e bom pastor. Ah, que nós possamos, como Davi, esperar com paciência nele, que o nosso clamor vai ser respondido e nós vamos poder falar como Davi. Muitas são as tuas maravilhas, são incontáveis. É impossível contar as bênçãos que ele tem feito para conosco. Queridos professores e alunos, o Memorizando também. Aqui tem a dinâmica da bexiga, achei bem legal também. O Memorizando diz, confie no Senhor, tenha fé e coragem, confie em Deus, o Senhor. Salmo de número 27 e verso 14. A da bexiga é bem legal aqui na nossa lição, ou um outro teste que você possa fazer com eles. Deus vos abençoe, que vocês tenham uma excelente aula. Fiquem na paz do Senhor. Amém.